Hoje, 20 jeitos de trabalhar legalmente nos Estados Unidos. E desses 20, só 3 ou 4 são jeitinhos. Amigo gringo, como posso trabalhar nos Estados Unidos? Não é todo mundo que quer trabalhar nos Estados Unidos, obviamente. Mas quem quer trabalhar aqui, quer mesmo. E como já mostramos em vídeo, trabalhar aqui ilegalmente é muito, muito difícil. A vida é muito dura. Get back to work! I will call immigration! Thank you. Okay, good morning. Good morning. Eu não sou advogado de imigração. Eu não posso responder profissionalmente 100% a todas as suas dúvidas sobre as formas de chegar nos Estados Unidos. Mas eu tenho um super amigo que é advogado de imigração. O nome dele é Brian Pulfolks. Ele mora a um quarteirão daqui e o escritório dele está a um quarteirão e meio daqui. Então eu fui para o escritório dele com uma pergunta. Quais são todas as formas de entrar e trabalhar legalmente aqui? E nossa, são muitos. Eu vou trabalhar com computador, vocês não querem que eu decore todas as formas de entrar nos Estados Unidos. Depois você chega aqui e o agente de imigração diz: quem te falou isso? Ah, meu amigo gringo. Seu inimigo gringo, provavelmente. O mais comum que provavelmente muitos de vocês conhecem, e até alguns de vocês provavelmente têm, é o H-1B, H-1B Visa. Isso é para profissionais em profissões especiais, né? Specialty Occupation. Mas não é realmente isso. Você precisa de um chefe aqui que quer realmente trabalhar para você entrar. Talvez você está se perguntando, se é H-1B, qual é o H-2B? São trabalhadores temporários em outras coisas. Muitos brasileiros vêm para cá para trabalhar, tipo em resort de esqui, por exemplo, ou em hotéis durante o verão, ou summer camps, campamentos de verão. Sabe quem contrata muitos H-2B? O Donald Trump no seu resort Mar-a-Lago. Não sei quem vai querer esse trabalho, mas eu sei que ele tem muitos estrangeiros trabalhando lá, porque ele é criticado frequentemente por isso, para dar os trabalhos a estrangeiros em vez de americanos. Mas para vocês, tanto faz. Ótimo. H-2A. Isso é para trabalhadores temporários agrícolas, ou seja, pessoas que vão ajudar em fazendas e em agricultura. Essas pessoas vêm alguns meses por ano e voltam. A maioria vem de México, de América Central, porque fica bem perto, e também eles já sabem o jeitinho de arrumar o emprego. H-1C é para enfermeiras. A gente sempre precisa de enfermeiras aqui. Agora, essa é uma possibilidade. Só que você precisa ter certificação aqui nos Estados Unidos. E, claro, tem que falar inglês. Ok, agora tem algo que chama o L1, o visto L1. E tem várias formas de usar. Mas acho que o mais interessante é que se você tem uma empresa no Brasil e querem abrir aqui nos Estados Unidos, não sei se é um restaurante, ou consultoria, ou sei lá, então você pode vir para cá e trabalhar até 5 anos estabelecendo seu negócio aqui. Achei interessante, não vai ser todo mundo, mas até o Rogério realmente, porque ele é dono de padaria lá em Rondônia. Lá na minha região, a Chapada Rondonense. Eu sou dono de uma padaria lá, o Pão na Chapada. Talvez ele tenha um sonho de abrir padocas aqui nos Estados Unidos. J1, e cobre muitas coisas. Vocês sabem o que é um au pair? Au pair é tipo um babá que vem de outro país para trabalhar aqui 1 ano, 2 anos, não sei quanto dura, mas é muito comum para brasileiros, mais comum para brasileiras, para falar a verdade, mas eu acho que os meninos podem fazer isso também. Então tem programas de au pair que permite você vir para cá e trabalhar para a família. Eu acho que você não ganha muito dinheiro. Mas que isso? Que importa? Você tem uma experiência trabalhando e morando nos Estados Unidos. Tipo, mais legal ainda, você está morando com uma família. Você vai ter a oportunidade de ver como funciona a família americana. Pode ser uma experiência positiva ou pode ser negativa. Já ouvi as duas histórias. Também tem muitas outras categorias. Eu tenho um link para isso, eu vou botar o link na descrição. São 16 ou 17 categorias de J1. Acho que pode ser interessante para muitas pessoas. Ok, especial para Neymar. Se você é atleta internacionalmente reconhecido, você pode arrumar um visto
para trabalhar aqui jogando futebol americano, talvez, quem sabe. Detalhe, pode ser músico também. Atleta, músico, artista, esse tipo de coisa. Não tudo isso é totalmente 100% correto. Eu não sou advogado, por isso eu vou dar os detalhes do meu amigo ao final do vídeo. Ele não me pagou nada. E eu estou dando essa dica para vocês porque eu confio totalmente nele. Nessa categoria O ou EB1, são um pouco diferentes, você apresenta um talento extraordinário. Isso é utilizado muito por atores, modelos, chefes em ciências, em educação. Você talvez é o professor mais famoso da USP ou alguma coisa, e você talvez poderia aplicar. Você precisa apresentar, obviamente, todas as provas que você é muito especial. Os dois, você tem que ter talento extraordinário. Você tem? Bom, eu acredito, você diz que você tem, só que eu não decido. Tem que apresentar os seus talentos ao Serviço de Imigração dos Estados Unidos, e eles não são tão simpáticos quanto eu. Ok, tem outras categorias de EB. EB, segunda prioridade e terceira. Nesse caso, você tem uma profissão, uma habilidade ou algo, e não existe trabalhador americano para encher a vaga. O bom disso é meio rápido para conseguir um green card, que é a residência permanente. Jornalista. Eu sei que tem jornalistas lá, mas você não pode simplesmente chegar e dizer, eu sou jornalista. Você tem que ter alguém no Brasil, seu editor, seu chefe. Se você é freelancer, tem que ter provavelmente vários chefes para apresentar cartas, porque você pode dar. E o problema com o visto de jornalista é que você pode trabalhar aqui, mas só para empresas brasileiras. É assim que funcionou comigo quando eu fui trabalhar no Brasil. Eu trabalhei exclusivamente para veículos americanos. Nunca escrevi, por exemplo, em revistas brasileiras. Eu escrevi em algumas revistas brasileiras, ok? Isso é jeitinho. Não vamos falar disso. Ok, ideia. Isso pode aplicar a todo o mundo. Você pode ser um trabalhador religioso. O que significa isso? Pastor, por exemplo. Rabino, pode ser imam de uma mesquita muçulmana. Obviamente você tem que ter um emprego aqui, mas se você é pastor ou quer virar pastor só para trabalhar nos Estados Unidos, isso vai ter que falar com Deus para ter certeza que você não vai para o inferno por fazer essa mentira. Empregada doméstica. Não qualquer empregada doméstica, mas se você está trabalhando com uma família no Brasil que é ou cidadão americano ou residente permanente americano aqui, ou diplomata, tipo do Itamaraty, que vem aqui nos Estados Unidos, você pode continuar esse trabalho se a família tem que mostrar que ela precisa de você, mas com certeza precisa de você, porque você já criou os filhos, né? Outra categoria é ser o marido ou a esposa ou o filho de algumas dessas categorias, ok? Isso é complicado. Algumas das categorias podem trazer a esposa ou o marido ou os filhos e eles podem trabalhar ou não podem trabalhar. É tudo muito complicado. Em geral, quem chega com visto de estudante não pode arrumar um emprego onde quiser. O mais comum é que você é permitido trabalhar dentro da universidade onde você está estudando. E tem algumas exceções que você pode fazer um trabalho um pouco mais profissional ligado com a universidade. É um pouco complicado, mas não é que você vai chegar com visto de estudante e arrumar seu dream job, seu emprego de sonho. E esses são os green cards mais comuns que você recebe se você tem família aqui nos Estados Unidos. Lembre que green card, cartão verde, é residência permanente. Isso é o caso ideal. Ok, se você tem filhos cidadãos dos Estados Unidos que têm mais de 21 anos, se você tem um marido ou esposa aqui que é cidadão, isso funciona. Se você tem filhos cidadãos que têm mais de 21 anos, isso aplica. Se você é menor de idade e os seus pais, ou um pai, é cidadão americano, isso aplica. Agora não todo mundo que tem família que é cidadão americano. E ok, também funciona se você tem pai ou mãe que é cidadão. Se você é adulto e tem pai ou irmão cidadão, também pode ser que seu marido ou sua esposa tem green card, residência permanente. Ou você tem um pai ou mãe com residência permanente green card, só que isso demora muito mais. Chegamos ao momento que todo mundo está esperando, a forma mais fácil de trabalhar aqui nos Estados Unidos legalmente. Bom,
não é o mais fácil, mas é o que aplica a muitas pessoas. E isso é se casar com um americano ou com uma americana. Agora isso aplica também aos casais gays, ok? Não sempre era assim, mas agora você se casa com qualquer adulto de qualquer gênero que é estadunidense e você consegue um cartão verde, ok? É o que mais pessoas aproveitam. Às vezes o casamento é totalmente verdadeiro, às vezes você paga alguém aqui por casar com você, isso é ilegal, e já conheço pessoas que foram deportados porque a agência de imigração não acreditou que eram casados de verdade e até chegou no meio da noite para ver se o casal estava dormindo juntos, ok? Isso acontece. Agora a gente está entrando nessas categorias que são meio jeitinho, não sempre. São formas de chegar nos Estados Unidos e declarar que você é refugiado, asilado, que você é abusado pelo marido. E essas são coisas que são difíceis de fazer, mas também são difíceis de descomprovar. Descomprovar é uma palavra? Você tem sua oportunidade de contar sua história e se o juiz acredita, se você tem alguma evidência, então pode ser que você entra. A primeira categoria não é para brincar, é sério, que é que se você está aqui e você não tem a green card e você é abusada pelo marido, ou pode ser homem também abusado, você pode ser elegível para um green card. A ideia é que o governo não quer que você fique com um marido que vai te dar cidadania se você está sendo abusado, tá? Faz sentido. Asilados. Refugiado é difícil para o brasileiro, porque aí você tem que aplicar do Brasil no consulado e realmente a gente não tem refugiados do Brasil. Refugiado é para país que está em guerra. Sírios é o exemplo mais óbvio. Mas asilados é outra coisa. Isso você não tem que aplicar no seu país. Você se apresenta na fronteira, você vai direto a falar com o agente de imigração e você chega neles e você diz: eu quero asilo, ok? Bom, você não tem que pronunciá-lo corretamente, você pronuncia em inglês. I want asylum. E depois você explica para eles por que você tem medo de voltar para seu país. Por exemplo, se você mora num lugar perigoso e você tem relações bem complicadas com os criminosos locais, você pode ter medo que se você voltar para casa, você vai morrer. Okay? Isso pode ser bem legítimo. Muitas pessoas usam isso que vem da América Central, que tem muitos problemas com gangues. Algo bem importante sobre asylum que o Brian me disse e eu não sabia disso. Mas se você é abusada pelo marido, por exemplo, ou você é uma criança abusada, tem várias formas em que você também pode pedir asylum. Então, obviamente, isso é algo que vai querer falar com um advogado antes de tentar. Mas é possível. E olha, tem pessoas que mentem, que chegam e o advogado meio treina essa pessoa como mentir a sua situação para poder entrar. Agora, o Brian não faz isso. O Brian é um advogado honesto e ele ajuda, mas nunca vai aconselhar que você minta ao governo. Se você é menor de idade, ou realmente nesse caso, se você tem menos de 21 anos, ainda não fez 21, você pode chegar aqui e dizer que você foi abandonado ou abusado pela família e que você tem um adulto nos Estados Unidos que está preparado de cuidar de você, ok? Mas mais uma vez, é perigoso e não muito recomendável mentir e inventar histórias, ok? Se você acha que seu caso pode ser bom, então entre em contato com o meu amigo Brian ou com outro advogado e pode explicar melhor. Ok, chegamos à última categoria. Isso é fácil. Só precisa ser um tradutor iraquiano que trabalhou com as Forças Armadas Americanas no Iraque. Eu acho que você tem grande possibilidade de conseguir um cartão verde. Ok, eu sei que vocês estão falando. Eu sou brasileiro, eu não sou iraquiano. Mas pensa bem, talvez você é iraquiano. Eu não sei quem assiste esse canal. Talvez você é iraquiano e se você é tradutor, talvez você aprendeu inglês, talvez você aprendeu português também e é fã do Amigo Gringo. Quem sabe? Olha, então muitas das coisas que eu falei agora pode ser tipo 80% correto. Eu recomendo muito que você entre em contato com um advogado de imigração americano se você acha que você tem a possibilidade de entrar nos Estados Unidos, ok?
Obviamente, como eu disse, aqui está o contato do meu amigo Brian. Ele é muito gente boa, ele é muito confiável, eu conheço ele há 16 anos. Ele não fala português, ele fala espanhol, às vezes dá para se virar, pode mandar um e-mail também em Google Translate. E ele me prometeu que trabalha com muitas pessoas de outros países que não falam inglês e sempre arruma algum intérprete. Ok, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se você é fã do Amigo Gringo e ainda não é parte do Amigo Gringo VIP Exclusive International Premium Membership Club, é ir lá no patreon.com/Amigo Gringo para ver os detalhes. Tem acesso a muito conteúdo extra, tem bate-papos de Telegram 2 vezes por mês comigo. Até eu estou mandando cartões postais daqui em Nova York. Se você não pode visitar Nova York, pelo menos você consegue receber um cartão postal escrita com essa mão. E agora a sua aula de nova-iorquês, que obviamente hoje vai ter que ver com imigração. Green Card. Por que se chama cartão verde? Realmente o nome disso é Permanent Resident Card, ok? Cartão de residência permanente, mas as pessoas começaram a chamar isso de Green Card e virou quase oficial. Era verde originalmente, virou não verde por muitos anos, por muitas décadas, era a coisa mais ridícula. As pessoas, aqui está meu green card e é azul, né? Um pouco absurdo. Mas agora voltou a ser verde de novo e todo mundo usa isso, green card. Agora, outro nome meio oficial para esse cartão é Resident Alien Card. E eu quero falar dessa palavra alien. Literalmente, alien significa estrangeiro. Mas aqui nos Estados Unidos significa extraterrestre. Então, você imagina que muitos imigrantes não gostam muito disso, que eles são chamados de extraterrestres. Olha, chamar alguém de extraterrestre eu não acho tão ruim. Pode vir de uma galáxia onde as pessoas são muito bonitas e muito inteligentes. Não é necessariamente um insulto, mas eu prefiro Green Card mesmo. Obrigado a todo mundo, espero que tenha gostado do vídeo e talvez a gente se veja quando você arrumar seu emprego nos Estados Unidos, especialmente se você é intérprete iraquiano.